Depois que a gente escreve um código em Python, a gente ainda precisa de um outro programa para conseguir fazer com que ele seja executado na nossa máquina. Esse programa é chamado de interpretador do Python. Mas o que isso tudo significa? Quando a gente escreve código, a gente simplesmente está escrevendo um texto especial que o computador consegue ler e interpretar. Só que o computador não consegue entender texto, ele só consegue entender o 0 ou o 1. Esse texto do código, ele é feito para a gente, que é programador, conseguir entender. Isso significa que a gente precisa de uma maneira de transformar esse texto para uma maneira que faça sentido para o computador, para ele conseguir executar. E é essa função desse programa intermediário que a gente chama de interpretador do Python. Ele é o responsável por interpretar o código que a gente escreve e transformar ele em um outro formato que o nosso computador consegue executar. Imagina que alguém fala em inglês e você só consegue entender o português. Você pode colocar um tradutor no meio dessa conversa para pegar tudo aquilo que a pessoa está falando em inglês, traduzir para o português e aí você vai conseguir entender. Você pode pensar no interpretador do Python como se ele fosse esse tradutor. Aquele programa ou aquela pessoa que vai pegar tudo aquilo que você escreve no código em Python, que você consegue entender, mas não faz sentido para o computador, e vai fazer essa tradução para uma maneira que o computador consegue interpretar e executar. Para fazer o download do Python, eu vou aqui no site oficial do Python na aba de Downloads. A primeira coisa que a gente consegue ver é que existem várias versões do Python, ou melhor falando, desse programa que a gente chama de interpretador do Python, que é aquilo que a gente vai fazer o download. A Quadrant tem uma pergunta para mim fazer. Ela quer saber por que existem tantas versões do Python. Quadrant, essa é uma ótima pergunta. E o que acontece é que conforme o tempo passa, a linguagem Python vai evoluindo. E nessas evoluções a gente vai tendo novas funcionalidades, que às vezes mudam a maneira como a gente escreve alguma coisa na linguagem, vai tendo correções, sejam de segurança ou até de bugs. E para cada uma dessas evoluções, uma nova versão da linguagem, nesse caso aqui, desse programa aqui especial que a gente chama de interpretador do Python, é lançado. E é por isso que a gente vê tantas versões aqui. Cada uma delas vai representando algum tipo de evolução na linguagem, seja de alguma melhoria, ou de correção de segurança, ou de bug também. Para o nosso caso, a gente vai baixar a versão 3.14. Então a gente vai vir aqui e clicar em Download. Como eu estou utilizando aqui um computador que é o Windows, eu vou clicar aqui no Windows Installer de 64 bits, que é a configuração da minha máquina. Vou esperar o download ser finalizado. E, para não dar problema, clica aqui em fazer aqui o uso de privilégios de administrador na sua máquina. Também é muito importante que você clique nesse botãozinho de baixo. Se você não clicar nesse botãozinho de baixo, tudo aquilo que vai vir depois não vai funcionar. Então esse botãozinho de baixo é muito importante que você clique para fazer aqui a instalação. Depois disso, a gente vai clicar aqui por Install Now. A gente não vai fazer aqui a instalação customizada. Vamos por aquilo que é o padrão mesmo. E vai permitir aqui a permissão e vai então fazer aqui a instalação. A instalação foi finalizada com sucesso e a gente já pode fechar essa aba. E para saber se está tudo certo, a gente vai abrir o terminal, a linha de comando. Se você não sabe como fazer isso, é só você clicar aqui na aba de pesquisar, escrever cmd e clicar em Enter. Depois disso, você vai escrever Python version. Se estiver tudo finalizado corretamente, você vai ver escrito Python 3.14.4, que foi a versão que a gente fez a instalação. Esse é o interpretador do Python que a gente acabou de baixar e instalar no nosso computador. Esse programa intermediário que é capaz de entender código escrito em Python e interpretar ele. Para te dar um exemplo, eu vou executar esse código escrito em Python aqui. Então, para fazer isso, eu vou antes executar o meu interpretador e vou executar o print Olamundo. E você vai ver que eu vou mostrar na tela o Olamundo. Eu posso executar mais código em Python, como por exemplo fazer a soma de dois números, criar uma variável e armazenar algum conteúdo dentro dela, e depois pedir para o meu programa mostrar o valor dessa variável na tela. Tudo isso que você está vendo é um texto especial que está seguindo as regras de escrita que a linguagem do Python define, ou seja, é um programa válido, é um código válido, e quem está fazendo a interpretação desse meu texto, que é o meu código, é o meu interpretador do Python. E aquilo que você está vendo, por exemplo, aqui nessa linha aqui, nessa outra linha, nessa daqui, é o resultado da execução desse código especial que o interpretador
entendeu e executou.